todos, a todas que estão participando de mais uma rodada desse programa que nós chamamos ACL Virtual. É uma promoção da nossa Academia Cearense de Letras e que hoje tem convidadas duas psicólogas. Uma delas é sócia da Academia Cearense de Letras, a Laéria, e a outra que é a Pia de Carlos. Também participa muito de todos esses eventos culturais e literários aqui em Fortaleza. Eu devo dizer que essa programação conta, a partir de hoje, com o apoio, com o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que, atendendo uma solicitação minha, está apoiando iniciativas da academia. E agora, com a pandemia que nós estamos vivenciando, a atividade que nós podemos manter é basicamente de caráter virtual. Então, hoje nós temos essa palestra que é muito importante, para mim tem um significado especial, porque vincula a psicologia com a literatura. Né? É um momento assim da gente compreender melhor aqueles chamados romances psicológicos, ou pelo menos romances que o desempenho dos personagens tem sempre alguma coisa que fale mais do seu caráter, das suas emoções, das suas tragédias, enfim. E o Machado de Assis talvez seja o maior símbolo desses chamados romances psicológicos. A maneira como ele tratou suas personagens femininas, como ele tratou da nossa conduta como seres humanos em sociedade. É tanto que muita gente, em contraposição ao José de Alencar, diz que o Machado de Assis desdenhou da natureza. Não há no romance dele aquela descrição, aquela exuberância da natureza. E ele respondia a isso porque o que me interessa são os personagens. Ou por outra, a natureza humana, que ele conseguiu colocar lá nos seus personagens. Por isso é que eu, juntamente com a Greciane, a Lourdinha, e com a colaboração também da Maria Beatriz, ao organizarmos essa sequência de reuniões virtuais mensais, essa é a segunda da atual gestão, nós incluímos com a colaboração da Laéria e da Bia esse tópico, que é muito importante. Então, agradecendo a presença de todos, eu vou passar a palavra para a nossa diretora cultural, a Lourdinha Leite Barbosa, para ela introduzir as duas palestrantes. Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com as minhas grandes amigas, Beatriz Jucá e Laéria Fontinelli. Quero agradecer as duas que se prontificaram, por terem se prontificado, oferecer seu precioso a esse nosso acontecimento, a esse nosso evento, o ciclo de conferências, mas esse mais são as áreas afins. Hoje é psicanálise, literatura e psicanálise, e agradecer porque são
figuras, são profissionais competentes que vieram nos enriquecer com a sua fala. Eu vou começar por ordem alfabética, pela Beatriz Jucá. Beatriz Jucá é formada em Letras pela Universidade Federal do Ceará e em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Fez especialização em Psicanálise na Escola de Psicanálise de Fortaleza. Participa com frequência de debates no programa Escutar e Pensar, na Rádio FM Universitária, sobre temas diversos discutidos à luz da psicanálise, além de participar de grupos de estudos e congressos. Ela é membro também da Academia de Letras e Artes do Nordeste, tem trabalhos publicados em revista, já fez diversas apresentações de livros, de escritores cearense, mas dedica a maior parte do seu tempo ao atendimento clínico em seu consultório. Com a palavra, Beatriz Jucá. Ligue seu microfone. Lurdinha. Pronto. Obrigada, Lurdinha. Boa noite a todos. Como? Bom, obrigada, Lurdinha, pelas palavras. Boa noite a todos. Agradeço a Academia Cearense de Letras, na figura do presidente Lúcia Alcântara e da diretora cultural, minha amiga Lurdinha Leite Barbosa, o convite para estar aqui hoje, na companhia da querida Laéria, para falarmos sobre as possíveis conexões entre a psicanálise e as diferentes estéticas, entre elas a literatura. A todos que nos assistem, gostaria de dar boas-vindas e dizer obrigada pelas presenças. Falarei sobre um texto, Escritores Criativos e Devaneios, de 1908, em que Freud procura compreender, numa visão psicanalítica, o processo criativo dos escritores. Destaco que muitos anos se passaram desde a publicação desse artigo e que o próprio Freud reviu muitas vezes suas teorias e trilhou novos caminhos. Outros teóricos fizeram releituras e ampliações de sua obra, mas a ideia de Freud como desbravador do inconsciente permanece intacta. Então, vamos dar início ao texto. Os escritores criativos e devaneios. Se nos fosse dado o poder de enganar o tempo e ultrapassarmos os limites da realidade, acredito que Freud seria um entusiasta membro desta academia. É certo que o mestre queria ser reconhecido como cientista e não como escritor, mas sua formação cultural aproximou intimamente dos textos clássicos, influenciando sua escrita, marcada pelo estilo literário e enriquecida com frequência por citações de grandes autores, como Shakespeare, Goethe, Dostoiévski, entre outros. Isto levou Peter Gay, um dos seus principais biógrafos, a concluir que, além da biologia, a literatura teve ampla influência na constituição das bases teóricas da psicanálise. Assim compreende-se o respeito e a admiração que Freud nutria pelos escritores. Numa atitude de humildade só encontrada nos grandes gênios, chegou a afirmar, aspas, aonde quer que eu vá, eu descubro que um poeta esteve lá antes de mim, fecha aspas. Freud deu-se conta dos incontáveis fios de conexão entre a psicanálise e a literatura à medida que ouvia o discurso dramático das histéricas no seu divã. E como leitor compulsivo, lia páginas e páginas
que descreviam o enigma instigante e denso da condição humana. E refletia, aspas, os poetas e os romancistas são nossos mestres do conhecimento da alma, pois bebem de fontes que ainda não se tornaram acessíveis à ciência. Fecha aspas. Vemos que não foi por acaso que Freud se interessou em pesquisar o processo criativo a partir da indagação. Aspas. De que fontes esse estranho ser, o escritor criativo, retira o seu material e como consegue impressionar-nos com o mesmo e despertar-nos emoções das quais talvez nem nos julgássemos capazes. Fecha aspas. Foi em 1907 que, para uma plateia de 90 pessoas, nos salões do editor vienense Hugo Heller, membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, que Freud proferiu a conferência que daria origem ao texto Escritores Criativos e Devaneios, onde levantou a hipótese de que, aspas, o escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Fecha aspas. Uma afirmação corajosa, considerando-se que grande parte dos escritores dedicam anos de suas vidas para finalizarem uma obra, sempre com muito engenho e arte. Ciente do impacto que sempre acompanhava a exposição de suas teorias, numa carta a Jung, 2 dias após esta conferência, com certo humor, assim referiu-se a ela, aspas, transcorreu sem incidentes, o que está de bom tamanho, fecha aspas. Portanto, torna-se necessário compreendermos melhor as palavras do mestre. O caminho que Freud costumava trilhar sempre conduzia ao inconsciente. Assim, foi lá, investigando os primeiros traços da atividade imaginativa infantil, que encontrou as chaves que elucidariam os mistérios por trás da expressão em forma de palavra escrita. Segundo o artigo de Sandra Altuori, em 2009, o que auxiliou Freud nessa construção teórica foi o desvelamento do fantasiar. Sabemos que a criança distingue completamente a brincadeira da realidade e se liga emocionalmente a objetos reais. Seu desejo é tornar-se adulto, pois tem a ilusão de que o mundo adulto proporcionará a realização de suas fantasias. O escritor já não possui essa ilusão, mas para a psicanálise, o adulto não renuncia a nenhum prazer antes experimentado. Apenas o substitui por castelos no ar, construídos pela fantasia, e os chama de devaneios. E o fantasiar nada mais é que a realização de um desejo como nos sonhos, ou seja, a correção de uma realidade insatisfatória. Ao afirmar existirem semelhanças entre a criança que brinca e a fantasia dos escritores, percebemos que, para Freud, a antítese do brincar não é o que é sério, e sim o que é real. Realidade que sempre se impõe e tentamos suavizar, fazendo uso de defesas e outros mecanismos psíquicos. O que causa espanto é que, enquanto a criança brinca sem censura, o adulto oculta suas fantasias e não as revela sem a utilização de disfarces ou substitutos, por considerá-las inaceitáveis e condenáveis para a consciência. Afinal, as forças motivadoras destas fantasias provêm do inconsciente e, de acordo com Freud, poderiam ser divididas em 2 grupos: dos desejos ambiciosos, que elevariam o espírito do sujeito, e dos desejos eróticos, entendidos como fortes motivos para o ocultamento. Estes desejos insatisfeitos estão presentes no processo literário
E provavelmente muitos de vocês estão se perguntando como esses desejos impulsionam o processo criativo através do qual castelos no ar são transformados em obras de rara beleza. Freud esclarece que, semelhante ao trabalho onírico, algo no presente desperta no escritor uma lembrança, geralmente sentida como prazerosa no passado, criando o devaneio ou a fantasia de reencontrá-lo. Para Freud, estes desejos, no caso do escritor, podem encontrar sua realização através da criação literária, vista como substituto do brincar infantil. Neste ponto, Freud faz uma diferença entre os escritores que criam seu próprio material e aqueles que se utilizam de temas pré-existentes, mas não deixa de chamar a atenção para o fato de que, mesmo nestes casos, o escritor age de forma independente, tanto na escolha como nas alterações do que será esteticamente trabalhado. E de forma quase poética, Freud assim resume suas articulações. Aspas. O passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une. Fecha aspas. Considero importante frisar que Freud nos alertou enfaticamente sobre o equívoco de se concluir que, pelo fato do inconsciente estar presente na criação literária, ao analisarmos um texto, se possa chegar ao inconsciente do autor. Ao colocar aspectos do inconsciente nos processos criativos, Freud não tinha esta pretensão. Lembro aqui que, no caso das artes plásticas, Freud tentou fazer isso com Leonardo da Vinci, mas percebeu ser impossível, sem a presença de alguns elementos essenciais para a análise, atingir a realidade psíquica de alguém. Mas ele se orgulhava tanto desse texto que, em 1919, numa carta a Lu Andreas Salomé, ele diz que Leonardo, uma lembrança de infância, teria sido a única coisa bela que havia escrito. No entanto, no texto aqui apresentado, ele afirma que o estudo das conexões entre a vida do escritor e sua obra, até este momento, não revelou uma ideia concreta da natureza dos resultados. Sobre a escolha das personagens, Freud se detém na análise do herói e mostra similaridades entre o herói que os escritores criam e o herói que as crianças vivem em suas brincadeiras, ampliando esta análise para a atitude catártica do leitor em relação a este herói, compreendido por Freud como a representação de Sua Majestade, o ego. Acredita que a leitura possibilita um enorme prazer, pois fantasias, tensões, devaneios podem ser temporariamente vividos e liberados, livres da culpa e da vergonha, já que são irreais. Não esqueçamos que, para Freud, o prazer estético provém de fontes psíquicas mais profundas e é da mesma natureza de um prazer preliminar, geralmente infantil e quase sempre guardado a 7 chaves. Portanto, fica clara a continuidade que o texto de Freud procura estabelecer entre a brincadeira, os sonhos, devaneios e a criação literária. Para muitos autores, o que está presente em suas considerações é a percepção de uma semelhança estrutural entre as narrativas ficcionais da literatura e a elaboração novelesca da neurose, como afirma Melo Rocha. Afinal, qualquer um que tenha tido a chance de se debruçar sobre os textos de Freud percebe que, mesmo na descrição dos seus casos clínicos, a escrita freudiana
assume a aparência de ficção literária, podendo ser lidos como verdadeiras novelas ou contos. Muitos estudiosos acreditam que o único prêmio com o qual Freud foi agraciado em vida, o prêmio Goethe, seria dado apenas a escritores. Engano. A premiação destinava-se, aspas, ao reconhecimento das personalidades cujas realizações criadoras fossem dignas de honrar a memória de Goethe. Fecha aspas. Isto justifica que críticos literários dos textos freudianos, como Walter Schunau, em 1968, tenham ressaltado, aspas, que a obra escrita não representava um fim em si mesmo para Freud. Ela era apenas um dos canais para a transmissão da psicanálise. Fecha aspas. Como ciência, não como literatura. Assim, encerro essa exposição, com o mesmo pensamento com o qual Freud finalizou o texto aqui comentado. Ainda resta muito a ser pensado sobre o processo criativo, ao lado do mesmo sentimento que um dia ele revelou. Ante o problema do escritor, a psicanálise tem que depor armas. Obrigada. Obrigada, Bia. Muito boa as suas considerações sobre o texto freudiano. Eu quero agradecer, antes de chamar a Laéria, aos amigos todos que compareceram, que estão aqui, de vários grupos, do grupo de filosofia, do grupo da Academia de Letras e Artes do Nordeste, da Academia, de todos que compareceram. Vou ler um pouco sobre a Laéria, porque o currículo de ambas é muito longo. Eu vou apenas ler algumas informações que eu acho importantes. Psicanalista e professora titular do Departamento de Psicologia e do Programa de Graduação em Psicologia na Universidade Federal do Ceará. Graduada em Psicologia, doutora e mestre em Sociologia pela UFC. Coordena o Laboratório de Psicanálise da UFC e é editora-chefe da Revista de Psicologia dessa mesma universidade. Diretora do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Seção Fortaleza. Membro da Academia Cearense de Letras e da Academia de Letras e Artes do Nordeste, Núcleo Fortaleza. Atua na área de psicanálise e realiza estudos em torno da teoria e clínica psicanalítica, da formação do psicanalista e da transmissão da psicanálise na sua interface com a literatura, a arte e a cultura. É autora de diversos artigos e ensaios em revistas científicas nacionais e internacionais e de capítulos de livros. Publicou os livros A Interpretação, pela editora Zar, A Máscara e o Véu, o Discurso Feminino e a Poesia de Adélia Prado, pelo Aluno do Mar, O Mal-Estar na Cultura, uma reflexão ética ou social, pela UFC, e organizou a coletânea Psicanálise, Teoria Clínica e Conexões. Com a palavra, Laéria Fontinelli. Boa noite a todos os acadêmicos aqui presentes. Boa noite a todos os demais convidados que nos honram com suas presenças. Agradeço ao escritor e poeta Lúcio Alcântara, atual presidente da Academia Cearense de Letras, e à sua diretoria de cultura, o convite
para participar da programação cultural da entidade idealizada para o ano em curso, de que faz parte, dentre outros eventos, essa literatura mais que se assoma hoje à psicanálise. Tem alguém apresentando a tela aí. São coisas da era virtual que acontecem. Foi falha minha, Laéria, perdão. Eu acho que isso. Bem, a possível articulação ou colaboração entre a literatura e a psicanálise, ela pode sofrer múltiplos recortes. E tanto pode ser pensada no sentido das contribuições da literatura à psicanálise e, inversamente, da psicanálise à literatura. No primeiro sentido, publiquei 2 trabalhos, um deles na revista dessa academia e um outro num livro chamado Escrita e Psicanálise, nos quais abordo, respectivamente, a importância da relação de Freud com a literatura e o seu lugar na edificação da teoria e na sua transmissão. E no outro, a relação entre a transmissão da psicanálise e a literatura no que tange à superação dos desafios que lhes são impostos pelas resistências que cada um de nós, como seres humanos, apresenta ao saber inconsciente. E que os poetas e literatos sabem driblar tão bem. Hoje, pretendo levantar algumas questões, apenas algumas questões, dada o limite de tempo que nós dispomos para o nosso debate, algumas questões sobre as contribuições da psicanálise à literatura. Então, vou no sentido oposto àquele antes trabalhado nesses 2 textos. Mas quando assim se fala, em verdade, está se falando não da literatura como arte, mas dos estudos sobre a literatura, ou seja, da crítica literária enquanto um ramo da estética, pois o feitio da literatura como arte diz respeito ao ato criativo do escritor que se encontra imerso no espírito de seu tempo e sujeito a determinações históricas, sociais e subjetivas. E quanto a esse ato, a psicanálise e nem outro saber que lhe é externo, em nada importa para a sua constituição. Com isso, não quero dizer que um saber não possa influenciar movimentos estéticos e vanguardas, como ocorreu, por exemplo, com o movimento surrealista, que teve clara inspiração psicanalítica, mas, nesse caso, ou em outros desse mesmo tipo, a questão se desloca para o problema do espírito do tempo antes mencionado. Existe toda uma tradição de estudos literários que foram produzidos pelos pós-freudianos que, em muito, deformaram as bases lançadas por Freud em sua potencialidade de agregar valor tanto à psicanálise quanto aos estudos literários. Essa tradição foi inaugurada pela princesa e psicanalista Marie Bonaparte, que escreveu um estudo sobre Edgar Allan Poe, no qual realiza uma espécie de psicanálise de sua obra que resultou na edificação de um perfil biográfico do autor. A ela se seguiram nomes como René Laforgue, Jean Delay, dentre outros psicanalistas e psiquiatras, os quais acabaram por influenciar o domínio da estética, em que foram criadas as correntes da psicobiografia, na primeira metade do século XX, e em sua segunda metade, a crítica dessa metodologia deu lugar à criação sucessiva da psicocrítica e da textoanálise, baseada na noção de inconsciente do texto, e outras mais contemporâneas.
Não vou me deter nas especificidades e desdobramentos dessa crítica literária, embora seja um assunto muito instigante, que talvez interessasse ao doutor Lúcio por conta das questões que ele colocou na introdução do nosso evento, né? Mas não vou me deter sobre os desdobramentos dela, porque elas merecem uma abordagem mais alongada. No entanto, destaco que todas essas vertentes, tanto do lado da psicanálise quanto da crítica literária, apresentam problemas mais ou menos graves que incidem em ambos os campos e os comprometem. Esses desvios da letra freudiana ocorreram do ponto de vista da sua prática clínica, mas também reverberaram nas leituras psicanalíticas sobre a cultura e sobre as artes. A consequência disso foi o enfraquecimento do sentido simbólico do inconsciente freudiano como saber de alteridade não cognoscente, o qual seria enfrentado por Lacan no seu retorno a Freud e nos desdobramentos do seu ensino, que resgataram tanto a dimensão ética da prática da psicanálise, em sua relação com o desejo inconsciente e a pulsão corporal, como também a dimensão ética, que é inerente ao próprio trabalho envolvido na sublimação, em que o processo criativo se encontra concernido. Não é por acaso que a ampliação e a renovação do conceito de sublimação freudiano tem como nascedouro o seminário de Lacan sobre a ética da psicanálise, onde ele retorna a poética medieval e nela e o trabalho que realiza sobre ela serve de fonte para toda a sua rediscussão sobre o processo criativo. Antes de situarmos o pensamento de Freud sobre a literatura e as artes em geral, no sentido de lançar alguns elementos para a nossa interlocução, considero fundamental que seja feito o discernimento dos dois campos, o da psicanálise e o da estética, pois eles são heterogêneos, e é justamente o apagamento de suas especificidades que empobrecem a colaboração entre eles, a qual se enriquece muito mais por meio de analogias e homologias e pela relação à verdade em sua estrutura de ficção do que por procedimentos de anexação. A tradição estética que precedeu o pensamento freudiano e que deu lugar à estética contemporânea possui 3 momentos fundamentais, importantes de serem retomados aqui, mesmo que de forma sintética. No primeiro deles, foi determinante a estética de Aristóteles, delineada em sua poética, onde o postulado central que orienta a reflexão acerca da edificação da obra artística é o princípio racional do belo, segundo o qual o objeto, para ser considerado belo, deve necessariamente ser edificado a partir de critérios formais, exteriores à obra, que orientam a sua definição e que poderiam ser encontrados numa diversidade de obras. Dentre esses critérios, 2 são centrais: ordem e proporção. Não há lugar nessa definição para a dimensão da subjetividade, como critério de juízo das fronteiras que separam o belo de seu oposto e, portanto, do que pode ou não ser considerado arte. O segundo momento foi o da estética do sentimento. Com ela, conforme esclarece Guilherme Ferreira, pretende-se não buscar a objetividade do belo, mas no próprio juízo humano a razão do pensamento estético. O belo torna-se, assim, uma categoria do juízo, tal como encontra-se paradigmaticamente representado no pensamento de Kant, onde se trata de buscar os fundamentos para as condições de possibilidade do reconhecimento do belo. O terceiro momento do pensamento estético é melhor representado pela estética hegeliana,
da qual se desentranham todas as perspectivas modernas sobre a estética que se cristalizam ou em sua concordância ou a partir de sua crítica. Conforme Hegel, o belo é considerado um dos momentos de desdobramento do espírito absoluto, e nessa perspectiva, trata-se de um combate a toda a dimensão sentimentalista e subjetivista da arte, e reafirma a objetividade do belo e a possibilidade do conhecimento racional do mesmo. A obra de arte resta entendida como o elo entre o sujeito e o objeto, entre o sensível e o puro pensar. Conforme uma definição bastante sucinta de Freud, a psicanálise é o nome, primeiro, de um procedimento para a investigação de processos psíquicos que são quase inacessíveis por outro modo. 2, um método baseado nessa investigação para o tratamento das neuroses. 3, uma coleção de informações psicológicas obtidas a partir disso, ou seja, a partir do tratamento, e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. Desse modo, não pode ser dissociada de seu objetivo de base, a prática clínica, o tratamento das neuroses. E não pode ser apreendida como uma teoria pura, que serve para interpretar o ser ou o existente, e nem mesmo a demarcação do que pode ou não ser considerado como arte. No percurso da edificação da psicanálise, a referência à estética, mais precisamente à literatura e à escultura, não se encontra dissociado de seus objetivos clínicos e ou científicos, sobretudo pela aliança inconsciente que Freud pressentia existir entre a literatura e a psicanálise. Nesse trajeto, podemos destacar alguns dos principais trabalhos onde Freud se acerca da literatura e das artes. Foram muitos, eu vou falar apenas de alguns, para não ser muito exaustiva, apenas porque são necessários a minha argumentação. A Gradiva de Jensen foi o primeiro estudo literário realizado por Freud. Nele, ele demonstra a capacidade que têm os escritores de dar testemunho da existência do inconsciente, mesmo sem ter essa intencionalidade e um conhecimento objetivo dele. Demonstra, nessa obra, a capacidade do escritor de criar sonhos, lapsos, sintomas e mesmo de processos de cura, de modo ficcional. E sem o objetivo, sem o devido conhecimento das leis que regulam o trabalho do inconsciente. Freud trata, então, de analisar nessa obra os sonhos criados literariamente. No final desse estudo, ele afirma de forma taxativa que a interpretação analítica de uma obra de arte não deve ser e não pode ser sem que se revele estéril. Ela se prestaria muito mais a fazer, criar ou nos sensibilizar para a ideia inerente à própria criação. Em Escritores Criativos e Devaneios, que teve na noite de hoje o comentário da Bia, como vocês puderam observar, Freud trata de indagar e discutir acerca do que impulsiona a criação poética do ponto de vista metapsicológico. E nisso põe em destaque as relações entre desejo, fantasia e criação. Mas como esses elementos dizem respeito à singularidade de cada escritor, cada um deles com seu próprio método de criação e a conjugação desses fatores de forma singular. Desse modo, dando importante contribuição para o entendimento da criação poética,
ela vai ser abordada pelos seus elementos invariantes, sem perder sua dimensão particular. Não há, pois, com isso, uma teoria geral da criação que possa ser extraída dessa obra a orientar a delimitação, desculpem, do objeto artístico. Em Os Xistes e suas relações com o inconsciente, ele não se detém no texto literário, mas a análise linguística que nele se encontra sobre o modo como se dá a criação dos xistes e a economia psíquica envolvida na produção do prazer manifesto pelo riso contribui em várias direções para o estudo da arte. No xiste se dá um tipo de fabricação do sentido em que sua realização inconsciente é fundamental e sem a qual não há transmissão do que resta interditado no inconsciente e no social, e sem isso o riso não se produz. Não existe no xiste, existe uma vinculação com as pulsões sexuais recalcadas, bem como com a agressividade, os quais são vitais para o discernimento do trabalho de sublimação, que resulta na criação de um objeto artístico que provocaria um modo de satisfação da pulsão sexual por um meio não sexual. Como vocês sabem, nos xistes a gente ri de algo que não deveria rir, né? Que é condenável. Uma recordação infantil de Leonardo da Vinci, que talvez fosse também que talvez seja também um dos textos mais importantes de Freud para a gente pensar o lugar do intento criativo no sentido da alma humana, né? Esse estudo foi motivado pelo valor de enigma que tinha o caráter de Leonardo da Vinci para Freud e por sua exemplar capacidade de sublimação, que fez com que o Freud criasse o termo de sublimação de excelência. E, tomando Leonardo como um grande homem, um homem arquetípico, ele define sua tarefa nesse trabalho como reduzida a promover a inteligibilidade do processo criativo passível de existir na alma humana. Em O Moisés de Michelangelo, ele indaga sobre o efeito estético da obra sobre o espectador e a sua relação com o processo criativo, o modo como o escritor projeta, arquiteta, idealiza a sua obra de arte, o seu processo criativo, como ele faz o projeto da sua própria do seu próprio objeto de criação, né? Então, esse texto, apesar dele indagar sobre o efeito estético e sua relação e seu efeito no espectador, ou seja, ele contribui para pensar as relações entre a arte e a sua recepção, ele teve um papel fundamental para a clínica psicanalítica, que foi a criação do conceito de desmentido, que consiste em você admitir algo que inconsciente, que é de ordem inconsciente e que seria incompatível por parte da consciência, no sentido da negação. Então, é como se a gente admitisse algo, mas negasse ao mesmo tempo. É sob a forma da negação que algo se afirma, que algo pode chegar à consciência sem que isso possa nos causar nenhum prejuízo ou desprazer. E esse conceito foi fundamental para a clínica psicanalítica. Então, os estudos sobre a arte não estão dissociados da própria edificação da clínica psicanalítica. Tem diversos outros trabalhos dele, o Dostoiévski, o Parricídio, o Homem Moisés e sua religião monoteísta.
que eu não vou me alongar aqui sobre os objetivos e como ele procede esses estudos, porque não daria tempo. Mas os que eu citei, eu acho que são suficientes para que nós possamos considerar as especificidades do debate freudiano em torno das artes em geral e da criação artística literária em particular. E podemos afirmar, né, com todos eles, sem receio, que não existe por parte de Freud o propósito ou a tarefa de teorizar sobre os fundamentos da arte, ou cerca da essência do belo, e nem mesmo acerca dos critérios demarcadores entre o belo e o seu avesso, como vimos ocorrer no pensamento estético. Também não há nenhuma intenção em prol da definição da arte a partir de sua correlação com a moral, no sentido de fazer valer o enlace presente na tradição filosófica entre o belo, o bom e o verdadeiro. Nesse sentido, a ideia de uma estética psicanalítica encontra-se primariamente descartada, assim como as visões de mundo totalizadoras que muitas de suas vertentes engendram, mesmo aquelas que incluem nas suas considerações sobre o belo a dimensão da subjetividade. Nesse sentido, poderíamos dizer, com a crítica de arte Teresa Del Conde, que não se pode falar com propriedade de uma estética freudiana, mas existe a possibilidade e a necessidade ineludível de destacar das teorias de Freud certos pressupostos estéticos capazes de serem considerados pelo corpo teórico da história e da psicologia das artes em geral. E o que se espera disso não é uma hermenêutica psicanalítica da arte, mas a possibilidade da teoria e da história da arte poderem ser ampliadas a partir do que a psicanálise pode lhes ensinar. Por outro lado, existe um consenso entre vários estudiosos da estética que Freud, Marx e Nietzsche promoveram, cada qual ao seu modo, uma ruptura epistemológica que produziu efeitos significativos no campo da estética. Segundo Marc Jiménez, os três pensadores teriam em comum a demarcação do fim da razão clássica, amplamente cultivada na Renascença, o desfazer das certezas traçadas do homem como dono e possuidor da natureza e a manifestação de uma certa nostalgia da antiguidade. Foucault, além desses pontos, ressalta a abertura do conceito de símbolo por todos eles proporcionada, o que seria fundamental ao entendimento de como se dá na estética moderna a reabertura do diálogo com a tradição clássica, abandonada durante a longa Idade Média. Acreditamos que a adoção de Freud do xiste como paradigma da criação não foi sem propósito e que, para além de sua coerência com a ciência do inconsciente, nele ressoa a sua própria nostalgia da antiguidade. Lembramos que, por meio do xiste, se dá a transgressão da lei sob a forma do regime da exceção dela. Por isso, ela implica a dimensão ética. Só se pode rir do obsceno da coisa porque se trata de uma piada. Pois, de outra forma, estaríamos no domínio do preconceito enquanto figura da negação de toda forma de diferença sexual, racial, física, de classe, política, etc. De certo modo, a nostalgia freudiana teria uma relação com a sua não apreciação das formas de arte que, a partir da modernidade, se encaminharam, conforme Recalcati, para o culto do real obsceno da coisa. O desenvolvimento do seu estudo sobre a presença do unheimlich, o estranhamente familiar ou o infamiliar, no cotidiano banal, na literatura fantástica e na psicanálise, na sua relação com o retorno do recalcado, a repetição e a produção da angústia, talvez possa ser considerado uma das contribuições mais importantes da sua segunda etapa
de pensamento ao progresso dos estudos sobre a obra de arte, pois já aponta para um além do princípio do prazer, para um além do simbólico concernido no próprio processo de criação, que traz à tona não apenas a ligação por meio de uma borda entre o interno e o externo, o familiar e o estranho, mas também o discernimento que a constituição do nosso mundo simbólico depende de um ato de criação que se encontra aquém do sentido, bem como desenvolverá Lacan ao propor a tríade aquém do sentido, sentido e passo de sentido, para definir, respectivamente, o real, o imaginário e o simbólico. Lacan tirará muitas consequências dos ensinamentos freudianos sobre a arte e trará contribuições inéditas para o seu discernimento, que ficam para serem discutidas em outra oportunidade, porque o limite de tempo não nos possibilita. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada, Laéria, por sua fala tão enriquecedora. E antes de a gente abrir para as perguntas ou comentários, devem ser curtos, ser breves, porque o tempo é curto, eu queria também registrar aqui a presença das amigas da SAL, das companheiras da SAL e das companheiras da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. Boa noite a todos. Eu queria que a Greciane abrisse para as perguntas ou comentários. Eu gostaria de que quem quisesse fazer alguma pergunta, alguma indagação às palestrantes, pode levantar a mão, que fica embaixo, onde tem levantar a mão, ou então pode falar diretamente e os demais mantenham os microfones desligados. Podem indagar, fiquem à vontade. Eu vejo aqui a mãozinha levantada do professor Eduardo de Ataí. Ele quer se manifestar. Noemi Elise, quer falar alguma coisa? Pronto, pode falar. Ligar o microfone. Seu microfone está ligado. Não, está desligado. Está ouvindo? Ative o microfone, Noemi. Greciane. Pronto, agora ela ativou e desativou. Oi, doutor Lúcio. Pronto. Pronto, pode falar. Eu queria... Dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá, sim, pode falar. Eu queria dar os parabéns a ambas, a Laéria e a Bia, porque, com o tempo exíguo, conseguiram, através de um método preciso, e focarem as temáticas de cariz humanístico. Um beijo nas duas. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, Noemi. Bom ver você. Obrigada, Noemi. Beijo. Beijo. Pode falar, doutor Lúcio. Olha, é bem rápido. Eu quero agradecer as duas palestrantes, foram muito felizes. O tempo, infelizmente, é pouco. O tema é apaixonante e requer realmente muito mais... um período muito mais alargado de tempo para a gente absorver mais tanta informação, tanto conhecimento. Aí eu quero também pedir perdão, porque quando eu anunciei o tema, eu fui impreciso, porque realmente é psicanálise e literatura, né? E eu falei psicologia. Mas eu queria só fazer um comentário bem rápido, que vai ficar para uma outra ocasião. Quando a Laéria falou ali, quando Freud fez uma observação sobre a recepção da obra de arte. Eu
vou fazer um comentário sobre a recepção da leitura, que também não deixa de ser uma obra de arte, mas ele se referiu, acho que foi o Michelangelo. Bom, e pedindo licença mais uma vez ao nosso Linhares, que é o nosso grande mestre Machado de Assis, para mostrar que mesmo do ponto de vista psicológico ou psicanalítico, há um diálogo também do leitor com o autor. Veja, o Machado de Assis, ele foi um mestre da ambiguidade. Por quê? Ele insinuava, ele sugeria, mas não concluía, ele não era taxativo. O exemplo assim, mais óbvio é a Missa do Galo. Afinal, houve ou não houve ali vamos dizer assim, um momento de sensualidade ou de, vamos dizer assim, em que a mulher madura, não é, dialogava com um jovem que estava aguardando um amigo para ir à missa do Galo. No conto, ele diz que o próprio jovem, o interlocutor, anos depois, ainda estava em dúvida o que é que realmente tinha se passado. Então, há um diálogo inevitável entre o autor e o leitor. Por quê? O leitor acaba projetando também nos personagens os seus preconceitos, não é? As suas motivações e assim por diante. De tal forma que, para uma mesma leitura, vários leitores poderiam fazer interpretações diferentes. Bom, isso é só um comentário assim para animar um pouco esse debate, essa reunião. E a minha mulher já está me cutucando aqui nas costas, que eu me alonguei muito, eu já peço desculpa. É bem pertinente essa sua colocação, doutor Lúcio, porque uma das grandes contribuições do próprio Freud é fornecer, assim, não de forma sistemática, mas nas entrelinhas de várias obras, uma espécie de metapsicologia do ler, né? Onde ele nos possibilita pensar essa relação entre o leitor e o autor, né? Mediante, sobretudo, a relação que a literatura estabelece, o modo como a literatura produz suas verdades por diversas vias, né? Como essa, da ambiguidade, da ambivalência, da equivocação, ou da via metafórica, né? E ele tem estudos muito interessantes sobre essa questão da metapsicologia do ler, né? E uma outra coisa assim, que eu gostaria de ressaltar, que eu achei interessante, porque eu acho que tem muita coisa em comum algumas coisas em comum entre o Machado de Assis e o Freud. O Freud, ele se interessava, ele se incomodou muito com a estátua de Moisés de Michelangelo, porque ele tinha uma certa ambiguidade com os escritores e criadores, porque tanto ele os tinha como sujeitos suposto saber, ele os admirava, ele os tomava como duplos, como também ele tinha uma certa ambiguidade. Por quê? Porque justamente os escritores mostravam para ele determinados enigmas que ele não era capaz de entender racionalmente, e ele tinha horror a tudo que não pudesse ser pensado do ponto de vista racional, né? Por quê? Mesmo ele sendo o teórico do inconsciente, né? O método psicanalítico ele visa a anexação do inconsciente à consciência, porque para o Freud o inconsciente não é o irracional, ele é formado por leis próprias, ele tem uma lógica, ele tem uma estrutura que é diferente da consciência, e na qual se produz o sentido de uma forma diferente do sentido consciente. Então, isso é muito importante para a gente pensar essa questão da produção do sentido e da relação entre o leitor e a obra de arte, né? A obra literária.
Professor Linhares, pode acionar seu microfone. Eu queria felicitar as duas colegas, Aérea e Beatriz, pela exposição clara, profunda das suas manifestações sobre Freud. Foi um gosto muito grande ouvi-las. Estaria aqui pela noite inteira ouvindo-as. É pena que o tempo foi muito curto, como elas mesmas focalizaram esse caso, e o doutor Lúcio também sublinhou isso. Foi um grande gosto para mim ouvi-las. Obrigada, Parabéns. Linhares. Obrigada, Príncipe. Beatriz, você gostaria de fazer alguma consideração? Beatriz Jucá. Deixa eu ver se eu estou de microfone. Estou. Tá. Eu acho que, sem a gente combinar, meu texto foi o início da abertura da palestra da Laéria, né? Quer dizer, abriu todo o caminho para ela explorar tudo que passou a se saber depois desse texto, Escritores Criativos e Devaneios, que, aliás, a Laéria falou muito bem, a Gradiva já vinha anunciando o interesse de Freud em aplicar a psicanálise à ficção, aos romances ficcionais. Eu me lembro que eu fiz essa palestra, acho que na Alane, e eu nunca esqueci que o Linhares, está ouvindo, Linhares? O Linhares ficou meio assim, ele disse, não, Pia, esse negócio de escritor é como uma criança que brinca, eu tenho um trabalho enorme para escrever as coisas, e é tudo com muita razão e tal. E é claro que é. E a gente nunca pode esquecer que quando a gente está falando em Freud, em psicanálise e nos outros psicanalistas, nós estamos falando de inconsciente. Então, muitas vezes, quando ele diz que o escritor faz o mesmo que a criança que brinca, ele está falando desta transformação de um devaneio, de uma fantasia, que pode, como no processo onírico, ser despertado sem a pessoa nem se dar conta ao longo do dia, e que vai levar o escritor a esse desejo de colocar tudo isso na criação literária, não é, às vezes, nem consciente. O Lúcio falou de uma coisa que foi muito boa e que a gente não falou nos dois pronunciamentos, sobre o leitor quase como um segundo autor também, não é? E o efeito que a leitura provoca no leitor. Eu falei disso no texto de Freud, esse efeito que a leitura provoca de você poder colocar para fora, sem vergonha e sem medo, coisas que talvez não colocasse, mas, principalmente, por um processo, às vezes, de identificação com o próprio assunto, com o próprio pensamento do escritor. E quando o Lúcio falou que leitores leem diferentes obras e veem diferentes sentidos, eu quero dizer que nós mesmos, quando repetimos a leitura de uma obra, percebemos coisas que não tínhamos percebido antes. Então, era isso que eu queria só acrescentar. Mas alguém gostaria de fazer alguma indagação? Pois não, minha amiga Regina Lima Verde. Seu microfone está desligado. Eu quero dizer do orgulho, da vaidade de tê-las na nossa academia, né? Muito. E quero dizer que vocês falam muito difícil.
A gente, para entender, a gente precisa, né, um pouquinho. E aí eu queria dizer o seguinte, o Nietzsche, ele dizia assim, uma coisa sou eu, outra, os meus escritos. Como é que você interpretaria isso? Porque a mania das pessoas que leem qualquer escrita e que conhece o escritor, ela quer achar que aquilo aconteceu com a pessoa, né? Aconteceu com o escritor. E muitas vezes não foi. Foi fantasia, foi criatividade, foi... Bem, primeiro eu quero saber isso aí, como é que você, uma das duas para me dizer. E a outra pergunta é o seguinte, o que é o insight? Porque quem é poeta, o Linhares deve saber, Hevia, Lurdinha, o Lúcio, tantos nós fazemos poesias, vem uma ideia e a poesia vem toda feita. Se você não escrever naquele momento, você esquece. Acontece isso. Eu tenho que escrever naquele momento que eu tenho aquela ideia. Depois, a gente aprimora, arruma, né? Mas o insight seria o inconsciente, aquele que vem lá. Eu quero traduzir isso numa linguagem mais fácil de entender. Porque o Linhares falou, disse que ele tem muito trabalho para fazer as poesias, né? E para ser uma brincadeira de criança, né? Mas eu acho que a criança ela é muito criativa também, né? Ela cria muito. O brinquedo da criança, ela, inclusive, eu tenho netos e eles conversam. Eu mesma conversei muito com a minha neta, quando ela era pequena. Oi, comadre, como é que vai? O que é que você tem feito? Aí botava a boneca na mão e ela outra. E era um diálogo que a gente tinha, umas conversas completamente loucas, mas ela tinha que criar alguma coisa, né? Ela tinha que dizer alguma coisa que era como se aquela boneca fosse uma pessoa, né? E eu tinha que estar respondendo as coisas. Então, realmente uma criatividade. Eu queria que você me respondesse essa história do insight da... Laéria e Beatriz, fiquem à vontade. Lembrando que nós temos 5 minutos, tá? Bem, rapidamente. Duas coisas. Primeiro, eu acho que a afirmação do Linhares de que o escritor ele realiza também um trabalho, né? Muitas vezes metódico, racional, no seu processo criativo, que ele idealiza, que existe um trabalho em jogo, isso não é incompatível com o desdobramento do pensamento do Freud sobre a criação literária, porque ele, inclusive, vai falar desse método que é muito particular de cada escritor, né? Do modo como ele vai promover como é que ele vai se arranjar para realmente possibilitar que a criação exista, né? Mas, por outro lado, existe também, né, o prazer, o engenho, a invenção, que também está em jogo no processo criativo. Agora, em relação ao insight, eu acho que por isso que o Freud se utiliza do modelo do xiste também para pensar o processo criativo, porque o insight, para o Freud, é aquele que se chama de iluminação. O que é a iluminação? É quando eu dou um passo de sentido. E esse bonito, de sentido, iluminação. Uma iluminação que está relacionada a um passo de sentido, né? Um sentido a mais se constitui. E esse sentido a mais, geralmente, no que diz respeito ao X, ele se dá a partir de uma transmissão simbólica, né? Então, eu conto uma piada para alguém ri.
Mas houve uma transmissão simbólica que não foi de mim para a pessoa. Houve uma decodificação inconsciente daquilo que eu transmiti que provocou o riso. Se não houver esse processo de iluminação, de passo de sentido, você não vai entender a piada. E você não vai rir, porque você só ri se entender a piada. Né? Então, esse aspecto aí, esse mistério que está relacionado com esses momentos, onde não é simplesmente a questão da fantasia e do fantasiar que está em jogo no processo criativo, mas também os momentos onde há ruptura da tela da fantasia. Um exemplo muito lindo disso é aquele conto da Clarice Lispector, O Amor, né? Que mostra muito bem o que é esse rompimento da tela da fantasia e esse insight, essa iluminação, que é quando ela vai andando no bonde, que ela vê um cego mascando chicletes. E aí, de repente, todo mundo dela se desconstrói. E ela vai para o Jardim Botânico e ela fica lá imersa dos seus pensamentos, revendo toda a sua vida, mas depois tudo se recompõe, ela volta para casa e vai fazer o jantar para a família. Né? Então, um passo de sentido, ela nunca mais será a mesma depois daquele acontecimento, mas ela também vai retornar à sua condição, né? Acrescida de alguma coisa. Então, para a psicanálise, a questão do insight, ele não é entendido no mesmo sentido da Gestalt. É muito mais nesse sentido de um acréscimo, né, de sentido que se dá pela via do sem sentido. Achei bonito a iluminação. Achei bonito. Beatriz, você tem algo a acrescentar? É a epifania, né, Laéria, que você está falando. Duas palavrinhas. Regina, a primeira pergunta foi sobre como que se pode unir o escritor e a obra, não é? A obra. Eu acredito que, mesmo a gente sabendo que muito do processo de escrita passa pela fantasia do escritor e por todos esses processos que foram descritos aqui, nesses textos, eu acho que, não sei, o escritor, muitas vezes, aquele autor não tem nada a ver com aquele homem que você vai conhecer e acha antipático, grosseiro, pernóstico. É muito diferente. Você, às vezes, é apaixonada pelo que ele escreve, mas não se decepciona com a figura. Por quê? Exatamente por conta da fantasia. Ele ali, ele não está se colocando como... Ele está colocando para fora desejos, ansiedades, devaneios. É como se fosse uma ficção mesmo, não é? A não ser quando são textos muito profissionais. Agora, sobre o insight, eu estava aqui pensando, Regine, que há uma pequena diferença entre o insight, que seria uma luz que se acende assim, de repente, e dá um sentido ao que não tinha sentido nenhum, e o insight é algo tão forte que, às vezes, ele pode mudar muita coisa, até um conceito, até uma forma até a forma como você dava significado a algo pode mudar completamente por conta do insight. Ele é um processo que irrompe do inconsciente. Mas eu tenho a impressão que você está mais ligada, não é no insight, é na inspiração. Não é? De onde surge, que também tem aspectos, ela pode ser misturada com o insight, ou ela pode simplesmente ser provocada por um acontecimento do dia que você não se dá nem conta, não é? É como um sonho. Acho que é por aí.
Eu passo agora a palavra ao doutor Lúcio para fazer suas considerações finais, para encerrarmos a gravação. Graciane, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos, mas só pedir, agradecer as palestrantes, a Bia, a Laéria, e a você, a Lourdinha e a Maria Beatriz, que acompanharam e organizaram toda a nossa programação, e pedir à Lourdinha que anuncie aí qual é o próximo programa. Acho que a data nós já temos e o tema que vai ser, e em seguida nós consideramos encerrada a reunião e achamos que foi muito proveitosa, muito interessante, e ainda há muito pano para as mangas aí. É verdade, ainda tínhamos muito que conversar, mas como o tempo é curto, nós temos que encerrar. Eu queria antes iria perguntar sobre a memória, que é a memória importantíssima na criação literária também. Bom, está previsto, se não acontecer, não tiver algo que mude, para o dia 13 de maio, a próxima reunião, que já se trata das cidades escritas. Então, na próxima, sempre nós temos uma que é Literatura Mais, em seguida, outra que é Cidades Escritas. Então, próxima, Cidades Escritas, será Quixadá. Temos muita coisa para ouvir sobre Quixadá. Inclusive o Clébio, que agora é o secretário de Cultura. Porque é o dia da nossa reunião, da Alane, 13 de maio, a palestra do Carlos Augusto. Dia 13 de maio. Pois estava marcado para 13 de maio. Já estava marcada. Agora a gente mudar, não tem importância, ainda temos algum tempo para lá. Então, eu só queria dizer que vai ser muito interessante também, essa sobre Quixadá, porque o Kleber é cineasta, e Quixadá é um espaço que serviu muito de palco para vários filmes. E também a Raquel de Queiroz, tem a história da Raquel, que está muito ligada a Quixadá. Então, vai ser muito interessante. Ele vai mostrar os espaços também, podemos conversar sobre os espaços de Quixadá, em que quando chegasse um turista, onde é que ele iria levar esses turistas a conhecer Quixadá. Temos muita coisa pela frente aí. Então, Cidades Escritas, nós já vamos ter que mudar a data. Não tem importância. Vamos encontrar uma data legal. Me dirigir especialmente aos acadêmicos da Academia Cearense de Letras, lembrando a biografia dos patronos. Nós recebemos até agora 3 contribuições. Batista de Lima, o Pádua e um outro que eu agora não... Fui eu. Graciane, desculpe, olha. Então, foram os 3 que até agora mandaram dentro daquele padrão que foi definido, e eu pedia que cada um pudesse acelerar essa contribuição para a gente reunir e já publicar o maior número possível. Muito obrigado, até a próxima reunião virtual.